milionário Zezinho muda para sempre a vida de duas manas pretas após ouvir um babado. Zezinho, o rei dos supermercados Bom Preço, nasceu com a bunda virada para a lua. Não tinha outra explicação. O cara amassava planilhas como ninguém, dormia e acordava pensando em números. Vivia num triplex de luxo em Copacabana, com a praia todinha aos seus pés. Mas juro, o Zezinho era mais perdido que cego em tiroteio. Um ET completo. A vida? Trabalho, reunião. Jantarzinho furreca com engravatado. Aí que um dia no bar do Zé, tomando um café requentado, escutou um babado daqueles de fazer a peruca cair. Duas minas, Duda e Juju, pretinhas, magrelas na pior. Órfãs, largadas no mundo. Sem eira nem beira. No começo, Zezinho nem ligou, preocupado com o dólar nas alturas e os investimentos da firma. Mas as palavras das meninas, falando de fome, de frio, de dormir na calçada, grudaram na cabeça dele que nem chiclete. No caminho para casa, a imagem das duas não saía da cabeça. Chegou no triplex, aquele silêncio de dar medo. Só o barulho do mar lá embaixo. Carol, a filha sumida de novo, sabe Deus onde foi parar. A relação dos dois, gelada. Quase não se viam, quase não se falavam. Era cada um pro seu lado. Zezinho sentou na varanda, acendeu um charuto cubano e ficou pensando na vida. De repente, buzina. Seu Mané, o porteiro. Uma cara de enterro. Seu Zezinho, as meninas lá do bar estão aqui na porta pedindo ajuda. Zezinho sentiu um frio na barriga. E agora? Virava as costas e voltava pro luxo e pra solidão? Ou abria a porta para aquelas duas e deixava a vida virar do avesso? Antes que pudesse respirar, um choro baixinho vindo de lá de fora. E junto com o choro, uma voz fininha. Moço, a gente só queria um cantinho para dormir. Apertou o coração. Mas, ao abrir a porta, Zezinho não imaginava que, além de dar abrigo para as meninas, estava abrindo a porteira para um passado tenebroso, cheio de segredos e perigos que ele preferia ter deixado lá no fundo. Que rolo será esse, meu pai? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mas ao abrir a porta, Zezinho não imaginava que, além de dar abrigo para as meninas, estava abrindo a porteira para um passado tenebroso, cheio de segredos e perigos que ele preferia ter deixado lá no fundo. Que rolo será esse, meu pai? Aí o Zezinho abre a porta, meio sem jeito, e dá de cara com as duas, encolhidas, tremendo de frio. Duda, a mais novinha, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Juju, a mais velha, com a cara fechada, tentando bancar a forte. Mas dava para ver o medo no fundo dos olhos. Entrem, meninas, entrem logo, disse o Zezinho com a voz embargada. Elas entraram devagarinho, como se estivessem pisando em ovos. Olhavam tudo com os olhos arregalados, impressionadas com o tamanho do triplex. Meu Deus, seu Zezinho, isso aqui é maior que a Lapa inteira, soltou a Duda, boquiaberta. Zezinho deu um sorriso sem graça. É, grande demais para uma pessoa só. Mandou seu Mané preparar um chocolate quente com pão de queijo para elas, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo.
As meninas comeram como se não comessem há dias. Zezinho ficou ali, olhando, sentindo um aperto no peito. Lembrou da Carol, que nunca passara por nada parecido. Depois de comerem, as meninas se acalmaram um pouco. Juju tomou a palavra. Seu Zezinho, a gente não queria incomodar. É que a gente tá sem ter pra onde ir mesmo. A gente é órfão, sabe? E a gente tá fugindo. Fugindo? Zezinho franziu a testa. Fugindo de quê, Juju? De quem? A menina hesitou, olhou pra Duda, que abaixou a cabeça. É uma história meio complicada, seu Zezinho. A gente viu uma coisa que não devia. Antes que ela pudesse continuar, a campainha tocou. Seu Mané atendeu e voltou com a cara pálida. Seu Zezinho, são 2 caras lá embaixo. Estão perguntando pelas meninas. Zezinho sentiu um calafrio na espinha. Olhou para as meninas, que estavam em pânico. E agora, seu Zezinho? O que a gente faz? Perguntou a Duda, com a voz tremendo. Zezinho respirou fundo. Calma, meninas, calma. Eu vou dar um jeito nisso. Mandou seu Mané dizer que não conhecia nenhuma Duda nem Juju e pediu para ele chamar a polícia se os caras insistissem. Mas, de repente, um estrondo. A porta do triplex arrombada. 2 caras grandes, com cara de poucos amigos, invadiram o apartamento. Cadê as meninas, Zezinho? A gente sabe que elas estão aqui, gritou um dos caras, com uma arma na mão. Zezinho ficou paralisado, sem saber o que fazer. Juju e Duda se abraçaram, desesperadas. E aí, a reviravolta. Do meio das duas, a Duda, que até então parecia a mais frágil, tirou uma arma da cintura, uma pistola cromada que brilhava à luz do lustre. Apontou para os caras e gritou: "Saiam daqui! Eu não tenho medo de vocês!" Os caras arregalaram os olhos surpresos. Zezinho ficou boquiaberto. A Duda? Uma menina franzina com uma arma? Mas a surpresa maior ainda estava por vir. A menina olhou para o Zezinho com os olhos cheios de ódio e disse: "Você também vai pagar, Zezinho. Você e todos os bom preço. Foi você que matou meus pais." E antes que Zezinho pudesse entender o que estava acontecendo, Duda apertou o gatilho. E antes que Zezinho pudesse entender o que estava acontecendo, Duda apertou o gatilho. Pau! O som ecoou no triplex, cortando o ar. Zezinho fechou os olhos, esperando o impacto. Mas nada. Abriu os olhos devagar. A fumaça da arma pairava no ar. Duda tremia, com a arma apontada. Só que o tiro não tinha acertado o Zezinho. Tinha acertado um dos caras. O grandão caiu no chão, feito um saco de batata, gemendo de dor. O outro arregalou os olhos, paralisado. "Vocês pensaram que eu estava brincando? Sumam daqui antes que eu acabe com vocês 2!" gritou Duda, com a voz rouca. O cara que sobrou não pensou 2 vezes. Saiu correndo, tropeçando, desesperado para sumir dali. Silêncio. Só o gemido do cara caído no chão. Juju abraçou Duda com força. "Você tá bem, Duda? Meu Deus, você tá bem?" Duda assentiu, tremendo. Zezinho não conseguia dizer nada. Estava em choque. Uma menina, franzina, atirando num cara? Que loucura era essa? Seu Mané apareceu, na sala, com os olhos esbugalhados. "Seu Zezinho, o que foi isso? O que tá acontecendo?" Zezinho fez um sinal para ele chamar a polícia e a ambulância. Precisavam tirar aquele cara dali antes que a coisa piorasse. Enquanto esperavam, Zezinho sentou no sofá, tentando processar tudo. Duda e Juju estavam sentadas no chão, abraçadas, em silêncio. O clima era pesado, tenso. A polícia chegou em minutos, sirenes rasgando a noite. Levaram o cara baleado, interrogaram todo mundo. Zezinho contou o que sabia, tentando amenizar a situação.
Duda e Juju ficaram caladas, só respondendo o básico. Depois que a polícia foi embora, o silêncio voltou a reinar no triplex. Zezinho olhou para as meninas, com um olhar confuso. Duda, por que você fez isso? E por que você disse que eu matei seus pais? Duda levantou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. Seu Zezinho, você não sabe quem eu sou de verdade, né? Você não sabe quem a gente é. Zezinho franziu a testa. Quem são vocês, Duda? O que está acontecendo? Juju suspirou fundo, como se estivesse tomando coragem. Seu Zezinho, meu nome não é Juju, e o nome dela não é Duda. A gente tá usando nomes falsos. Meu nome é Marina, e ela é Fernanda. Somos filhas do... De repente, a porta do triplex se abriu de novo. Mas não era a polícia, nem seu mané. Era uma mulher. Uma mulher alta, elegante, com um sorriso no rosto. Uma mulher que Zezinho conhecia muito bem. Carol, filha, o que você está fazendo aqui? Perguntou Zezinho surpreso. Carol sorriu, um sorriso frio, calculista. Pai, que bom que você está bem. Estava com saudades. Ela se aproximou de Zezinho e o abraçou. Um abraço forte, sufocante. Zezinho estranhou. Carol nunca fora tão carinhosa. E aí, Carol sussurrou no ouvido dele. Uma frase que fez o sangue de Zezinho gelar. Uma frase que mudou tudo. Pai, essas meninas são minhas irmãs, e nós três vamos acabar com você. Zezinho empurrou Carol, desesperado. Olhou para as meninas, horrorizado. Elas sorriam. Um sorriso idêntico ao de Carol. Um sorriso de vingança. Então Zezinho entendeu. Aquele babado no bar do Zé não tinha sido por acaso. Aquele encontro no triplex não tinha sido por acaso. Nada tinha sido por acaso. Era tudo parte de um plano macabro, arquitetado por suas próprias filhas. Mas filhas de quem? E por quê? Antes que Zezinho pudesse fazer qualquer coisa, Carol tirou uma seringa do bolso. Uma seringa cheia de um líquido azul. E injetou no pescoço de Zezinho. Desculpa, pai, mas o show vai começar. E... Com essas palavras, Zezinho sentiu o corpo amolecer, a visão embaçar e a escuridão tomar conta de tudo. O triplex de luxo, a praia de Copacabana, as filhas, tudo sumiu. Desculpa, pai, mas o show vai começar. E com essas palavras, Zezinho sentiu o corpo amolecer, a visão embaçar e a escuridão tomar conta de tudo. O triplex de luxo, a praia de Copacabana, as filhas, tudo sumiu. Zezinho desmaiou. Quando Zezinho abriu os olhos, estava amarrado numa cadeira. A cabeça latejava, a boca seca. Tentou gritar, mas a voz não saía. Olhou em volta. Não estava mais no triplex. Era um galpão velho, empoeirado, com cheiro de mofo. As três estavam lá. Carol, Marina e Fernanda. Sorriam. Um sorriso frio, calculista, cruel. Que bom que acordou, papai, disse Carol com a voz doce. O show vai começar de verdade agora. Zezinho tentou entender o que estava acontecendo. Filhas? Vingança? Do que elas estavam falando? Carol, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo isso? Perguntou Zezinho com a voz fraca. Carol riu. Uma risada alta, estridente. Você ainda pergunta, papai? Depois de tudo que você fez? Do que você está falando? Eu nunca fiz nada para vocês, respondeu Zezinho desesperado. Marina se aproximou, com um olhar de ódio. Você matou nossos pais, Zezinho. Você destruiu nossas vidas. Eu? Matar? Impossível! Eu nunca faria uma coisa dessas! Exclamou Zezinho.
com os olhos arregalados. Fernanda se juntou às irmãs. Não minta, Zezinho. Nós sabemos a verdade. Sabemos que você mandou matar nossos pais para ficar com as terras deles, para construir seus supermercados bom preço. Zezinho sentiu um frio na espinha. Aquelas acusações eram absurdas. Ele nunca tinha mandado matar ninguém. Mas as terras dos pais das meninas eram as mesmas onde ele tinha construído o primeiro supermercado. Eu não sabia. Eu juro que não sabia, balbuciou Zezinho, apavorado. Carol pegou uma faca grande, afiada. Zezinho sentiu o coração disparar. Chegou a hora de pagar, papai, disse Carol, com a voz carregada de ódio. De repente a porta do galpão se abriu, e quem entrou não era a polícia, nem um salvador. Era seu Mané, o porteiro. Mas ele não estava com a farda de sempre. Estava com uma roupa preta, um capuz cobrindo o rosto e uma arma na mão. Seu Mané apontou a arma para as meninas. Deixem ele em paz, disse ele com a voz firme. As meninas paralisaram, surpresas. Zezinho não conseguia acreditar no que estava vendo. Seu Mané salvando ele? Mané, o que você está fazendo? Por que está fazendo isso? Perguntou Zezinho, confuso. Seu Mané tirou o capuz, e o que Zezinho viu o fez gelar por dentro. Não era seu Mané. Era idêntico. Um gêmeo. Meu nome é Manuel, disse o homem, com um sorriso frio. E eu sou o verdadeiro pai dessas meninas. Carol, Marina e Fernanda olharam para Manuel, chocadas. Pai, o que você está dizendo? Perguntou Carol, incrédula. Manuel riu. Sim, minhas filhas, eu sou o pai de vocês. E Zezinho, ele é apenas um peão no nosso jogo. Zezinho não entendia mais nada. Era pai, não era pai? Filhas, meias irmãs? O que estava acontecendo ali? Manuel se aproximou de Zezinho com um olhar sombrio. Você nunca soube a verdade, Zezinho. Você nunca soube que eu estava por trás de tudo, que eu planejei cada passo, que eu usei você para chegar onde eu queria. Zezinho sentiu um nó na garganta. Ele tinha sido usado, manipulado por todos, pelo porteiro, pelas filhas, por todos. Manuel pegou a faca da mão de Carol. Agora, Zezinho, chegou a hora de pagar a última conta. E, com um sorriso cruel, Manuel levantou a faca. Zezinho fechou os olhos esperando o golpe, mas o golpe não veio. Em vez disso, ouviu-se um tiro seco, certeiro. Zezinho abriu os olhos. Manuel estava no chão, com um buraco na testa, morto, e quem estava com a arma na mão era Carol, com os olhos cheios de lágrimas. Eu sinto muito, pai. Eu tinha que fazer isso. Eu sinto muito, pai. Eu tinha que fazer isso. As palavras da Carol ecoaram no galpão, misturadas com o cheiro de pólvora e sangue. Zezinho olhava para o corpo do Manuel estirado no chão, sem entender nada. A Carol tinha matado o próprio pai? Carol, o que você fez? Por quê? Perguntou Zezinho, a voz tremendo. A Carol começou a chorar. Um choro desesperado, de soluçar. As outras meninas, Marina e Fernanda, abraçaram ela. Pareciam tão perdidas quanto Zezinho. Eu não podia deixar ele machucar você, pai, disse a Carol, entre soluços. Ele era louco. Ele manipulou a gente a vida toda. A gente achava que estava fazendo justiça pelos nossos pais, mas era tudo mentira dele. Zezinho olhou para as meninas. Elas pareciam sinceras, mas a cabeça dele estava dando nó. Nada fazia sentido. Mentira? Do que você está falando, Carol? Perguntou Zezinho,
tentando juntar as peças. A Carol respirou fundo e começou a contar a história. Uma história de vingança, manipulação e segredos de família. Uma história que ia mudar a vida do Zezinho para sempre. O Manuel, ele sempre odiou você, pai. Ele invejava o seu sucesso, o seu dinheiro. Ele era obcecado pela ideia de se vingar de você por alguma coisa que aconteceu no passado. Alguma briga de negócios, sei lá. Ele nunca contou os detalhes. Só sei que ele me criou. Criou a Marina e a Fernanda. Com esse ódio no coração. Ele nos ensinou a odiar você. A culpar você pela morte dos nossos pais, disse a Carol, com a voz embargada. Mas os pais de vocês, começou o Zezinho, mas a Carol interrompeu. Os nossos pais, o Manuel matou. Ele inventou toda essa história pra gente ter um motivo pra te odiar, pra te destruir. Ele disse que você tinha mandado matar eles pra roubar as terras da fazenda. Mas era tudo mentira. Ele queria as terras pra ele. Ele matou os nossos pais e colocou a culpa em você, disse a Carol com os olhos cheios de ódio. Zezinho não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O mundo dele estava desabando. As filhas que ele não sabia que tinha. A vingança, a manipulação e o Manuel, o porteiro, o cara que ele confiava, era o grande vilão de toda essa história. Eu não sei o que dizer, balbuciou o Zezinho, completamente desnorteado. A Marina se aproximou do Zezinho e segurou a mão dele. Pai, a gente sabe que você não sabia de nada. A gente sabe que você foi tão vítima quanto a gente. A gente só queria a verdade. O Zezinho olhou para Marina, para Fernanda, para Carol. Pela primeira vez, ele viu as filhas de verdade. Não as máquinas de vingança que o Manuel tinha criado, mas meninas perdidas, machucadas, que só queriam um pouco de paz. Eu quero ajudar vocês, disse o Zezinho, com a voz embargada. Eu quero que a gente seja uma família de verdade. As meninas sorriram. Um sorriso triste, mas sincero. Parecia que a tempestade estava passando, que um raio de esperança tinha surgido no meio da escuridão. Mas, de repente, a porta do galpão se abriu de novo. E dessa vez, quem entrou não era ninguém que eles conheciam. Era um cara alto, magro, com um terno preto e um sorriso assustador no rosto. Que lindo, que emocionante! Uma reunião de família, disse o cara, com uma voz sarcástica. Mas acho que vocês esqueceram de um pequeno detalhe. O cara se aproximou do corpo do Manuel e chutou ele com força. Esse idiota aqui não era o único que queria a cabeça do Zezinho. E eu, meus queridos, estou aqui para terminar o que ele começou. O Zezinho olhou para o cara, apavorado. Quem era ele? E o que ele queria? Quem é você? O que você quer? Perguntou o Zezinho, com a voz tremendo. O cara riu, uma risada fria, que arrepiou a espinha do Zezinho. Meu nome não importa. O que importa é que eu sou o verdadeiro dono dos supermercados Bom Preço. E você, Zezinho, você é só um laranja que eu usei para lavar dinheiro sujo a vida toda. As meninas olharam para o Zezinho, chocadas. O Zezinho era laranja? Ele lavava dinheiro sujo? Como assim? Mentira! Isso não é verdade! Gritou o Zezinho, desesperado. O cara sorriu. Ah, é verdade sim, Zezinho. E eu tenho as provas. Provas que vão te colocar na cadeia pro resto da vida. A não ser que você faça um pequeno favor para mim. O cara se aproximou do Zezinho e sussurrou no ouvido dele. Um segredo sujo. Um plano macabro. Um plano que ia mudar a vida do Zezinho e das filhas dele para sempre. E então, Zezinho, aceita a minha proposta? Ou prefere passar o resto da vida atrás das grades?
Perguntou o cara, com um sorriso cruel. O Zezinho olhou para as filhas. Elas estavam apavoradas, confusas. Ele sabia que tinha que proteger elas, mas para isso, ele ia ter que fazer uma escolha que ia mudar a vida dele para sempre. Respirou fundo, com o coração na mão, e disse: Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. O cara sorriu, um sorriso de puro deboche. Pegou um celular do bolso, discou um número e falou: Tá tudo certo, podem entrar. De repente, o galpão se encheu de luz. Refletores potentes se acenderam, revelando câmeras por todos os lados. Zezinho arregalou os olhos. Que palhaçada era aquela? Bem-vindos ao show, Zezinho. Ao vivo e a cores para todo o Brasil, gritou o cara, com os braços abertos. Hoje à noite, vamos revelar a verdadeira face do rei dos supermercados Bom Preço. Um pilantra, um ladrão, um criminoso. As meninas olhavam em volta, apavoradas. Aquilo era pior do que elas imaginavam. Uma armadilha dentro de outra armadilha. O que você está fazendo? Quem? São essas pessoas? Perguntou Zezinho desesperado. O cara riu. Essas pessoas, Zezinho, são o seu pior pesadelo. Jornalistas, blogueiros, influenciadores digitais, todo mundo que quer saber a verdade sobre você. E aí a bomba explodiu. No telão que surgiu do nada, começaram a passar fotos e vídeos. Documentos, extratos bancários, conversas telefônicas. A vida inteira do Zezinho exposta ali, em detalhes sórdidos. A lavagem de dinheiro, os negócios escusos, as propinas. Tudo vindo à tona. Zezinho sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ele estava acabado, destruído, exposto ao ridículo. Mas a pior parte ainda estava por vir. De repente, no telão, surgiu uma foto antiga, em preto e branco. Uma foto de Zezinho, jovem, sorrindo ao lado de um homem que ele conhecia muito bem. Reconhecem esse cara, pessoal? Perguntou o apresentador com a voz carregada de ironia. Esse é o pai do Zezinho, o homem que construiu o Império Bom Preço com sangue, suor e morte. Um choque percorreu o corpo do Zezinho. Aquilo não podia ser verdade. O pai dele? Um assassino? Mentira! Meu pai era um homem honesto! Gritou o Zezinho, com a voz embargada. Mas o apresentador ignorou ele. A verdade, Zezinho, é que você é filho de um criminoso. E você seguiu os passos dele. Você herdou o império construído em cima da desgraça alheia. E agora chegou a hora de pagar pelos seus pecados e pelos pecados do seu pai. E aí a revelação final. A bomba que ia explodir a cabeça de todo mundo. Mas o que vocês não sabem, o que o Zezinho nunca imaginou, é que essas 3 lindas meninas aqui não são filhas dele. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do galpão. Zezinho olhou para as meninas, perplexo. Como assim? Essas meninas, meus caros, são filhas do... O apresentador fez uma pausa dramática. Do seu irmão. O irmão que você matou para ficar com toda a herança do seu pai. Um grito de horror ecoou no galpão. Zezinho sentiu o sangue gelar nas veias. Tinha matado o próprio irmão? Aquilo era insano. As meninas olhavam pro Zezinho com nojo, com repulsa. A verdade tinha vindo à tona. A verdade cruel e devastadora. Você matou o nosso pai? Perguntou Carol, com a voz tremendo. Zezinho não conseguia dizer nada. Estava em choque, paralisado. Sim, Zezinho matou o pai de vocês, respondeu o apresentador, com um sorriso sádico. E agora ele vai pagar por todos os seus crimes. E aí, as luzes se apagaram.
A escuridão tomou conta do galpão. O caos se instalou. Gritos, correria, sirenes. Zezinho sentiu alguém puxando ele pelo braço. Era Carol. Vem, pai, a gente precisa sair daqui, gritou ela, desesperada. Pai, depois de tudo que ele tinha feito, depois de tudo que ele tinha escondido? Porque ela ainda o chamava de pai. Antes que ele pudesse responder, uma explosão. O galpão estremeceu. O teto desabou. Zezinho e Carol caíram no chão, soterrados sob os escombros. A escuridão se fechou sobre eles. Mas no meio do caos, Zezinho ouviu uma voz familiar, uma voz que ele não ouvia há anos. Zezinho, meu irmão, chegou a sua hora. Uma gargalhada macabra ecoou no meio da escuridão. E Zezinho soube. Aquele não era o fim. Era apenas o começo de um novo pesadelo. Um pesadelo ainda mais terrível do que ele jamais poderia ter imaginado. Quem estava ali? Como? Por quê? E o mais importante, o que ia acontecer agora? Zezinho, meu irmão, chegou a sua hora. Uma gargalhada macabra ecoou no meio da escuridão, e Zezinho soube. Aquele não era o fim. Era apenas o começo de um novo pesadelo. Um pesadelo ainda mais terrível do que ele jamais poderia ter imaginado. A poeira baixava e uma luz fraca, vinda sei lá de onde, revelou a figura. Era Ademir. O Ademir, o irmão que ele pensava estar morto. Mas como? Impossível! Ademir, você, vivo? Zezinho mal conseguia falar. A voz saía fraca, rouca. Ademir sorriu, um sorriso de dar medo. Surpreso, maninho? Achou que tinha se livrado de mim, né? Que tinha ficado com tudo? Que tinha enganado todo mundo? Carol, ali do lado, tossia, tentando se levantar dos escombros. Tio Ademir? Mas o que está acontecendo? Ademir olhou para Carol com desprezo. Tio, que bonitinho. Vocês todas caíram direitinho na minha armadilha. Acharam mesmo que eu ia deixar vocês brincarem de vingança? Que eu ia deixar vocês tocarem no meu Zezinho? Zezinho não entendia nada. Carol era filha do Ademir? Tudo tinha virado uma novela mexicana da pior qualidade. Do que você está falando, Ademir? Que armadilha é essa? Zezinho perguntou, sentindo o corpo tremer. Ademir começou a rir, uma risada histérica. Ah, Zezinho, Zezinho, você sempre foi tão ingênuo, tão fácil de manipular. Lembra daquele dia, há anos, quando acharam o meu corpo no rio? Eu planejei tudo, Zezinho. Tudo. Deixei vocês pensarem que eu estava morto, enquanto eu planejava a minha volta triunfal. Zezinho sentiu um nó na garganta. Então, a briga, o suposto acidente, tudo tinha sido uma farsa? Mas por que, Ademir? Por que fazer tudo isso? Por que me enganar? Zezinho perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Ademir se aproximou do Zezinho e sussurrou no ouvido dele. Porque eu te amo, Zezinho. Sempre te amei. E não podia suportar a ideia de te ver com outra pessoa. De te ver feliz sem mim. Um choque percorreu o corpo do Zezinho. Amor? O Ademir estava apaixonado por ele? Era demais para processar. Você é louco, Zezinho gritou, tentando se afastar. Louco por você, Zezinho. E agora vamos ficar juntos para sempre. Vamos fugir daqui e deixar essa gente toda para trás. Só eu e você. Ademir respondeu, com um brilho doentio nos olhos. Carol, Marina e Fernanda olhavam a cena boquiabertas. Não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Aquele era o verdadeiro Ademir? O homem que elas admiravam, que elas pensavam que era um herói? De repente, Carol pegou um pedaço de madeira que estava no chão e avançou para cima do Ademir. Você é doente! Você é um monstro! Eu te odeio! Ademir desviou do golpe com facilidade e agarrou Carol pelo pescoço. Cuidado, querida. Não morda a mão que te alimentou. Ou melhor, a mão
titiuzou. Zezinho não podia deixar aquilo acontecer. Precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Estava preso, indefeso. Então ele viu uma pequena pedra ali perto, um pedaço do teto que tinha desabado. Zezinho se esticou, com dificuldade, e conseguiu alcançar a pedra. Respirou fundo e, com toda a força que tinha, jogou a pedra na cabeça do Ademir. Ademir cambaleou, soltando Carol. Zezinho aproveitou a oportunidade e se jogou em cima do irmão. Começaram a brigar, rolando no chão, em meio aos escombros. Carol, Marina e Fernanda se juntaram para ajudar o Zezinho. Tentavam afastar o Ademir, mas ele era forte demais. No meio da confusão, Ademir conseguiu pegar uma faca que estava escondida na bota e, com um grito de fúria, cravou a faca no peito do Zezinho. Zezinho sentiu uma dor lancinante. O sangue jorrou. Ele sabia que tinha sido atingido em um lugar vital. Ademir sorriu vitorioso. Agora sim, Zezinho. Agora vamos ficar juntos para sempre. Mas de repente, uma sirene. A polícia estava chegando. Ademir entrou em pânico. Sabia que não podia ser preso. Tinha que fugir. Olhou para as meninas com ódio. Vocês me pagam. Vocês todas vão se arrepender. E com um salto, Ademir sumiu na escuridão. Zezinho estava no chão, agonizando. Carol, Marina e Fernanda se ajoelharam ao lado dele, chorando. Pai, aguenta firme, a ambulância já tá chegando. Carol gritava, desesperada. Zezinho sorriu. Um sorriso fraco, quase imperceptível. Gosto de ouvir isso. Fechou os olhos. A dor era insuportável, mas no meio de tanta escuridão, ele sentia um pouco de paz. Pela primeira vez em muito tempo, ele tinha uma família de verdade. Mesmo que fosse tarde demais. De repente, ouviu uma voz suave, familiar. Zezinho, acorda, tá na hora. Zezinho abriu os olhos. Estava deitado na cama, no seu triplex de Copacabana. O sol da manhã entrava pela janela. Carol estava sentada ao lado dele, sorrindo. Bom dia, pai. Dormiu bem? Zezinho olhou em volta, confuso. Aquilo tudo tinha sido um sonho? Um pesadelo? Carol, o Ademir, a explosão, a faca. Zezinho tentava falar, mas as palavras não saíam. Carol franziu a testa. Do que você tá falando, pai? Você tá delirando? Zezinho sentou na cama, sentindo o corpo tremer. Olhou para as mãos. Não tinha nenhum ferimento. Eu não sei o que aconteceu, Zezinho balbuciou. Foi tudo tão real. Carol segurou a mão dele. Calma, pai. Foi só um pesadelo. Acontece. Mas Zezinho não estava convencido. Sentia que alguma coisa tinha mudado. Que algo terrível estava prestes a acontecer. E, de repente, a campainha tocou. Carol se levantou para atender. Deve ser o seu Mané com o seu café da manhã. Abriu a porta. E Zezinho sentiu o sangue gelar. Na porta, parado com um sorriso no rosto, estava Ademir, idêntico ao Ademir do sonho. Bom dia, Carol. Cadê o meu irmão? Ademir perguntou, com uma voz macia, aveludada. Carol olhou para o Zezinho apavorada. Zezinho sentiu o coração disparar. O pesadelo estava apenas começando. Mas dessa vez era real. Bom dia, Carol. Cadê o meu irmão? Ademir perguntou, com uma voz macia, aveludada. Carol olhou para o Zezinho apavorada. Zezinho sentiu o coração disparar. O pesadelo estava apenas começando. Mas dessa vez era real. Ademir, o que você tá fazendo aqui? Zezinho conseguiu dizer, a voz quase sumindo na garganta. Ademir entrou, como se fosse o dono da casa, e fechou a porta atrás de si.
Vim te ver, maninho. Sentir o seu cheiro. Saber que você tá bem. Tive um sonho tão esquisito essa noite. Com galpão, tiro, faca, um horror. Carol se encolheu perto do pai, os olhos arregalados. Ademir, por favor, vá embora. A gente não quer confusão. Ademir riu, um riso que não chegava aos olhos. Confusão? Eu só quero o bem do meu irmão. Ele precisa descansar, se recuperar do susto. E você, Carol, precisa aprender a respeitar os mais velhos. Ademir se aproximou do Zezinho, a passos lentos, como um predador cercando a presa. Zezinho, meu irmãozinho, a gente tem tanta coisa para conversar, tantos segredos para revelar. De repente, o estrondo. A porta do apartamento foi arrombada e um grupo de policiais invadiu o local, armas em punho. Polícia, mãos para cima. Ademir, você está preso, gritou um dos policiais. Ademir arregalou os olhos surpreso. O quê? Do que vocês estão falando? Eu não fiz nada. Os policiais avançaram e algemaram Ademir, que resistia, esperneando. Vocês estão cometendo um engano. Eu sou inocente. Zezinho, fala para eles. Diz que eu não fiz nada. Zezinho ficou paralisado, sem saber o que fazer. Ademir estava sendo preso? Por quê? O que estava acontecendo? Então, uma figura surgiu por trás dos policiais. Uma mulher alta, elegante, com um olhar frio e calculista. Bom dia, Zezinho. Ademir, disse a mulher, com um sorriso sarcástico. Meu nome é Renata. Sou delegada da Polícia Federal e estou aqui para colocar um ponto final nessa história. Zezinho sentiu um calafrio na espinha. Renata? A delegada? O que ela queria com eles? Delegada, eu não entendo. O que está acontecendo? Por que estão prendendo meu irmão? Zezinho perguntou, a voz tremendo. Renata sorriu. Seu irmão? Zezinho, você é mais ingênuo do que eu pensava. Ademir não é seu irmão. Ele é meu informante. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do apartamento. Zezinho olhou para Renata, incrédulo. Informante? O que você está falando? Renata se aproximou do Zezinho e sussurrou no ouvido dele. Ademir trabalhou comigo o tempo todo, Zezinho. Ele me ajudou a desmascarar você, a sua quadrilha, a sua lavagem de dinheiro. Ele me contou toda a verdade sobre o seu pai, sobre o seu irmão, sobre tudo. Zezinho sentiu o mundo desabar sobre sua cabeça. Ademir era um informante da polícia? Ele tinha traído Zezinho o tempo todo? Não, não pode ser. Zezinho balbuciou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Renata sorriu. Pode acreditar, Zezinho. Ademir é um herói. Ele arriscou a própria vida para te entregar para a justiça. E aí, a reviravolta mais chocante de todas. Renata se virou para Ademir e sorriu, um sorriso apaixonado. Ademir, meu amor, você foi incrível. Agora podemos finalmente ficar juntos. Podemos viver o nosso amor em paz. Ademir retribuiu o sorriso, com a mesma intensidade. Eu te amo, Renata, sempre te amei e faria tudo de novo por você. E ali, diante de Zezinho, Ademir e Renata se beijaram. Um beijo apaixonado, intenso, que revelava a verdade por trás de toda a armação. Zezinho não conseguia acreditar no que estava vendo. Ademir e Renata, apaixonados? Tinha sido tudo um plano deles. As meninas olhavam a cena boquiabertas, incrédulas. O conto da carochinha virou um filme de terror. Renata se afastou de Ademir e olhou para o Zezinho, com um olhar frio e calculista. Zezinho, meu querido, você foi um peão importante no nosso jogo. Mas agora o jogo acabou. Você vai pagar por todos os seus crimes. E eu vou fazer questão de assistir de camarote. E, com um sorriso vitorioso, Renata deu a ordem: levem-no. Os policiais agarraram Zezinho, que resistia, gritando: Não! Isso é um engano! Eu sou inocente!
Ademir, me ajuda! Renata, por favor, acredita em mim! Mas ninguém ouvia. Zezinho era arrastado para fora do apartamento, rumo a um futuro incerto e sombrio. E enquanto era levado, Zezinho ouviu as palavras de Renata ecoando em sua mente. Ademir e eu vamos ficar juntos, para sempre. Zezinho sentiu o corpo gelar. Ademir e Renata juntos? Era o pior pesadelo possível. De repente, uma nova bomba explodiu. Renata se virou para Carol, Marina e Fernanda e disse com um sorriso malicioso: "Ah, quase me esqueci. Meninas, tenho uma surpresa para vocês. Descobri quem realmente matou os pais de vocês." As meninas arregalaram os olhos, ansiosas. "Quem? Quem foi?" perguntou Carol, com a voz trêmula. Renata sorriu, um sorriso cruel. "Foi a mãe de vocês." Um grito de horror ecoou no apartamento. "A mãe delas? Como assim?" "Não, isso não é verdade", gritou Marina, desesperada. "É a mais pura verdade", respondeu Renata, com um olhar sádico. "Sua mãe era uma psicopata, uma criminosa. Ela matou seus pais por dinheiro, por poder. E eu tenho as provas." As meninas olhavam umas para as outras, incrédulas. A verdade era ainda mais cruel e devastadora do que elas jamais poderiam ter imaginado. Renata se aproximou das meninas e sussurrou no ouvido delas: "E sabem de outra coisa? A mãe de vocês era minha irmã." E com essas palavras, Renata se afastou, deixando as meninas em estado de choque. Ademir se aproximou delas, com um olhar de pena. "Sinto muito, meninas, mas a verdade precisa ser dita, mesmo que doa." E com um sorriso frio, Ademir seguiu Renata, deixando as meninas sozinhas, perdidas em meio ao mar de mentiras e traições. Afinal, quem era o verdadeiro vilão nessa história? Quem estava falando a verdade? E o que ia acontecer com Zezinho, com Carol, com Marina e com Fernanda? Uma coisa era certa: a vida delas nunca mais seria a mesma. O pesadelo estava apenas começando. E a verdade, aquela verdade que elas tanto buscavam, parecia cada vez mais distante. E com essas palavras, Renata se afastou, deixando as meninas em estado de choque. Ademir se aproximou delas, com um olhar de pena. "Sinto muito, meninas, mas a verdade precisa ser dita, mesmo que doa." E com um sorriso frio, Ademir seguiu Renata, deixando as meninas sozinhas, perdidas em meio a um mar de mentiras e traições. Afinal, quem era o verdadeiro vilão nessa história? Quem estava falando a verdade? E o que ia acontecer com Zezinho, com Carol, com Marina e com Fernanda? Uma coisa era certa: a vida delas nunca mais seria a mesma. O pesadelo estava apenas começando. E a verdade, aquela verdade que elas tanto buscavam, parecia cada vez mais distante. O silêncio era ensurdecedor. As meninas se entreolharam, sem saber o que fazer. A delegada Renata, o Ademir, tudo virou de cabeça para baixo em segundos. "Não, não pode ser", Marina sussurrou, a voz embargada. "Nossa mãe? Uma assassina? Irmã da Renata? Isso não faz sentido." Carol, que sempre tentava ser a mais forte, desabou. Sentou no chão, começou a chorar feito criança. "Eu não aguento mais. Chega de mentira. Chega de traição. Eu só queria saber quem matou os nossos pais." Fernanda, a mais calada das três, levantou a cabeça, com os olhos cheios de fúria. "Não, a gente não pode desistir agora. A gente tem que descobrir a verdade, custe o que custar." De repente a campainha tocou. Um toque insistente, quase desesperado. As meninas se assustaram. Quem seria a essa hora, depois de tudo o que tinha acontecido? Carol se levantou, enxugou as lágrimas e foi até a porta. Abriu com cuidado, espiando pelo olho mágico.
Do outro lado, um homem. Um homem velho, magro, com um chapéu cobrindo o rosto. Quem é? Marina perguntou, com a voz trêmula. Carol não respondeu. Abriu a porta de repente e puxou o homem para dentro do apartamento. Seu Zé? O que você está fazendo aqui? Carol perguntou, surpresa. Seu Zé, o dono do bar do Zé, o boteco onde tudo começou, tirou o chapéu e olhou para as meninas com um olhar triste. Meninas, eu sei de toda a verdade. Eu sei quem matou os pais de vocês, seu Zé disse com uma voz rouca. As meninas se entreolharam, incrédulas. Você sabe, mas como? Fernanda perguntou ansiosa. Seu Zé respirou fundo e começou a contar a história. Uma história antiga, cheia de segredos e traições. Uma história que ia mudar a vida das meninas para sempre. Eu conheci os pais de vocês há muitos anos. Eles eram pessoas boas, honestas, mas eles tinham um segredo. Um segredo que muita gente queria. Seu Zé disse com a voz embargada. Que segredo? Marina perguntou, com a voz trêmula. Eles sabiam onde estava escondido o tesouro da... Seu Zé começou a falar, mas foi interrompido por um tiro. Um tiro seco, certeiro, que atingiu seu Zé em cheio no peito. Seu Zé cambaleou, caiu no chão, morto. As meninas gritaram, apavoradas. Quem tinha atirado? De onde tinha vindo o tiro? De repente, a porta do apartamento se abriu de novo. E dessa vez, quem entrou não era ninguém que elas conheciam. Era um homem alto, forte, com um sorriso sádico no rosto. Um homem que segurava uma arma fumegante na mão. Surpresa, meninas! Achavam que tinham se livrado de mim? O homem disse, com uma voz fria e calculista. As meninas olharam para o homem, apavoradas. Quem era ele? E o que ele queria? Então, Carol reconheceu o homem. Um choque percorreu seu corpo. Não pode ser! Carol sussurrou com a voz trêmula. Pai, é você? O homem sorriu, um sorriso assustador. Sim, minha filha, sou eu, e vim terminar o que comecei. O pai delas? Vivo? Mas como? E por que ele estava ali com uma arma na mão? Aquele era o maior choque de todos, a maior reviravolta da história. O pai delas, o homem que elas tanto procuravam, era o assassino, o verdadeiro vilão, Carol. Marina e Fernanda não conseguiam acreditar no que estavam vendo. O mundo delas desabou de vez, mas a surpresa maior ainda estava por vir. De repente, o pai delas apontou a arma para Carol e disse com um olhar sombrio: Desculpa, filha, mas você sabe demais. E eu não posso deixar você contar a verdade para ninguém. E antes que Carol pudesse reagir, ele apertou o gatilho. A bala pegou de raspão. Carol caiu para trás, a mão no ombro, o rosto branco de pavor. O pai, com os olhos vermelhos, a arma tremendo, apontou de novo. Eu avisei. Ninguém mexe com o que é meu. Marina e Fernanda pularam na frente, tentando proteger a irmã. Risona! Mas, de repente, a sirene. A polícia chegou botando para quebrar, invadindo o AP. Troca de tiros, gritaria, um caos total. O pai das meninas, desesperado, tentou fugir, mas escorregou, caiu e bateu a cabeça com força. Desmaiou na hora. Os policiais algemaram ele e levaram todo mundo para a delegacia. Lá, depois de horas de depoimento, a verdade veio à tona. O pai das meninas era um bandido barra pesada, envolvido em um monte de falcatrua. Tinha matado os pais delas por causa de uma dívida de jogo. Que rolo! Zezinho, vendo tudo aquilo, ficou arrasado. Se sentiu culpado por ter se metido naquela confusão toda. Mas as meninas
no meio daquele caos, foram solidárias com ele. Seu Zezinho, a culpa não é sua. A gente que te meteu nessa, disse a Carol, com os olhos cheios de lágrimas. No fim das contas, Zezinho foi liberado. As meninas, mesmo com tudo que tinham passado, decidiram seguir em frente. Venderam o triplex, pegaram o dinheiro e abriram um negócio juntas. Uma lojinha de roupas no Brás. Viraram um sucesso. E o Zezinho continuou tocando os supermercados Bom Preço, mas aprendeu a lição. Passou a valorizar mais as pessoas, a família, os amigos. Deixou de ser aquele cara workaholic e se tornou um ser humano de verdade. Mas, e o Ademir? E a delegada Renata? Ninguém nunca mais ouviu falar deles. Dizem que fugiram para outro país, com uma mala cheia de dinheiro. Mas será que é verdade? Ou essa é só mais uma mentira nessa história maluca? E agora, presta atenção. Você que chegou até aqui, você precisa fazer uma coisa agora mesmo. Se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias. Elas vão te deixar de cabelo em pé. Esmague o botão de like agora. Alimente o algoritmo. Mostre que você gostou dessa loucura. Inunde a seção de comentários com suas reações. O que você achou desse final? Quem era o verdadeiro vilão? A sua teoria é muito importante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer esse desfecho inacreditável. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Vamos lá!